às 17h50, vamos começar a iniciar a plenária de número 526 do Conselho Regional de Farmácia do Rio. Peço a todos que assinem o livro de presença e informo que temos quórum e que justificaram a ausência os conselheiros Marcos Vinícius Romano Átila, José Roberto Lânios Habib, Silvânia Maria Carlos França e Carla Patrícia de Moraes e Couto. Bom, o primeiro item é a leitura da ata da reunião número 525. Coloco a ata em votação. Você coloca a cadeira, por favor. A ata foi enviada anteriormente para os conselheiros. Alguém tem alguma consideração que queira fazer alguma alteração na ata? Conselheiro Denise. Só me abster porque eu não estava presente para votar. Só isso. Só para dizer que eu... Mais alguém quer fazer alguma consideração? Levantar a linha 23. Linha 23, Camila, por favor. Plenário, esse item, o ponto 8, qual foi a decisão do plenário? Microfone. Da deliberação 1217, prestação de contas de janeiro de 2013. Então, olha, a conselheira geral da Comissão de Contas, Raquel Costa do Nascimento, apresenta as considerações feitas e informa que a comissão discorda quanto ao posicionamento a ser tomado e que a proposta feita ao plenário é a aprovação das contas com as ressalvas feitas e pela reprovação por parte do conselheiro Bruno Silva Freire, considerando a falta de tempo disponibilizado para análise dos dados. Ah, não, está faltando, foi aprovado. Não, mas a decisão foi uma votação, está faltando realmente. Está faltando, o plenário votou pela aprovação das contas. Camila, por favor. Por maioria, Foi por unanimidade. por unanimidade. Porque já tinha a ressalva do Bruno, foi aprovada por unanimidade. A ressalva do Bruno foi... Não, são duas coisas. São duas coisas. Quem for falar, levanta a mão, pega o microfone. Fala, Bruno, por favor. São duas coisas. Uma é o relatório da tomada de contas e outra é a aprovação do plenário. O relatório da tomada de contas teve a minha ressalva, né? Mas a aprovação da plenária foi unânime. Foi unânime. Das duas tomadas de contas. Das duas tomadas de 2013 e contas. 2014. Ele reprovou porque ele não teve tempo de ver os documentos. Então ele não concordou. Mas na aprovação das contas foi aprovado. Pois não, Regiane. Não veio o ponto, por favor. Na linha 36 do regulamento, tem a abstenção, os conselheiros Francisco, você mandou mais e eu justifiquei que eu não tinha tempo de ler o regulamento, por isso que a abstenção. Tá bom, coloca por favor para mim. Mais alguma observação que queiram fazer constar na ata? No final da ata, por favor, onde eu fiz uma consideração, Câmara Técnica Especializada 3 na 52, fosse incluído no corpo do processo do que foi, que não houve concordância dos demais conselheiros. Na linha 54, Camila, depois para melhor análise dos processos, Isso. aí depois do ponto você coloca por favor dos recursos. Não havendo concordância dos demais conselheiros. Não houve concordância dos conselheiros do plenário, uma vez que não podemos tratar diferente o farmacêutico proprietário em relação à sociedade, a farmácia que era porcentualmente, a gente não poderia tratar diferente. Foi isso que nós decidimos, que a gente não podia Foi só tratar bastante diferente de quem tinha 50% de quem tinha 2%. Mais alguma alteração? Então, vamos colocar a ata em votação. Quem concorda, se não tem a constar, alguma objeção? Não? Ah, não. Bem, eu não fiquei até o final. Microfone. Essa parte que vocês discutiram, eu não pude opinar. Então, A senhora pode falar seu nome, por favor? meu nome Por favor. é Tânia Maria Lemos Moço, sou conselheira. E eu
como não participei até o final da reunião, alguns itens que foram colocados ali após a aprovação das contas do trimestre 2014, eu não posso opinar. Você coloca como Nós só estou pedindo abstenção da votação, porque eu não estava presente nessa plenária. Meu nome é Denise Costa Ribeiro. Feitas as considerações da doutora Tânia e da doutora Denise, vou colocar então em votação a ata da reunião número 525, mas alguma colocação? Então, está votado, né, quem permanece como está. Então, foi aprovada a ata. Vamos passar para a ordem do dia, então, a pauta. Item 1.1, deliberação 1222 de 2014, aplicação de multas às referendas do plenário. Essa. Então, vamos colocar em votação os que concordam permanecem como estão. Alguém tem alguma objeção à aplicação das multas? Não, então foi aprovado por unanimidade. Item 1.2, deliberação 1223 de 2014, aprovação de processos de inscrição. Alguém tem alguma objeção? Vamos colocar em votação. Então, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Item 1.3, deliberação 1224 de 2014, cancelamento de processos de inscrição. Alguma objeção? Não? Então, aprovado por unanimidade. Item 1.4, proposta de deliberação. Oi, Rogério? Então, item 1.4, proposta de deliberação. Baixa de bens móveis. Baixa de bens móveis do CRF classificados como inservíveis ou irrecuperáveis. Está no total ali, por favor, Camila. Então, a baixa dos bens móveis e imóveis no valor de R$ 2.602,39, para que a gente possa proceder. Alguma objeção? Então, permaneça como estão. Obrigado. Aprovado por unanimidade. Item 1.5, convênio com a ADF para a realização do 8º Congresso de Rio-Farma. A gente coloca em vocação. A diretoria do CRF, então, traz a proposta de fazer um convênio, como já foi realizado em 4 edições do Rio-Farma, entre o CRF e a ADF para a realização do Rio-Farma, sendo que a gente trouxe para essa plenária para que já possa começar a captação de recursos, aproveitando alguns eventos que vão ter aqui no Rio ainda, e que se alguém quiser alguma explicação maior, desculpa, antes de falar isso, queria comunicar ao plenário que houve uma substituição da chefia do departamento jurídico do Conselho. Então, a advogada Maria de Fátima foi nomeada na reunião de diretoria a nova chefe do serviço jurídico. Por favor, Fátima, e ela está aqui à disposição para explicar as questões relativas ao convênio. Por favor. Tem a proposta já de uma minuta também a ser firmada com a ADF para a realização do Congresso do Rio-Farma. Esse documento veio agora para análise e comunicação vocês desse desenvolvimento de trabalho junto com a ADF para a realização
termos são os termos que são esses que o próprio Conselho Federal sempre deu como corretos, e na próxima plenária esse documento já vai estar apresentado já com todas as, recolhida todas as assinaturas. Assinatura de quem? Assinatura do CRF, CRF, Constituição de Comissão, ADF. Então, assim, na verdade, as Olimpíadas, elas funcionam da mesma forma como a Copa do Mundo, como eventos grandes, massa, eles trabalham com voluntariados. Em torno de 60% desses voluntariados são chamados generalistas, ou seja, um cara que trabalha na bilhetagem, na rua, em serviços com espectador, entre outros. E tem os especialistas, que são, por exemplo, os serviços médicos, onde nós vamos estar inseridos. Há quem, por exemplo, trabalha com idiomas, porque a gente, são 154 delegações, então, de vários países do mundo, cada um com o seu idioma, então, inclusive voluntários que falem aqueles idiomas são importantes para estar participando aqui no país. Tecnologias, esportes, ou seja, especialidades de um modo geral. E os voluntários específicos de serviços médicos, normalmente eles alcançam em torno de 5.000 pessoas. Tá? Próximo. Em relação então aos serviços médicos, onde que a gente vai estar atuando? Em todas as áreas de competição. Na verdade, a gente tem hoje em torno de 54 arenas distribuídas no Rio de Janeiro, mais alguns estados que vão sediar a competição de futebol. O futebol vai ser em Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Brasília, além do Rio de Janeiro. As demais modalidades esportivas vão ser todas somente no Rio de Janeiro. Sala de atendimento de atletas, instalações de competição, treinamento, sala de atendimento para espectador dentro das instalações de competição, a policlínica, áreas de não competição, que atende, por exemplo, a pessoas que eles chamam da família atlética, né? Que seja autoridades, artistas, convidados e a própria família. Que fala que o próximo a vir serão os enfermeiros, depois dentistas e depois farmacêuticos. Então, assim, só que a gente fala mais de médico, né? Mas é um projeto de lei que envolve todas as 14 profissões. O conselheiro federal, o professor Alex, falou da PCFAR, né? E nós tivemos uma notícia muito ruim, muito triste, para mim pelo menos, da vitória da PCFAR, do Judiciário contra o Conselho Federal, de que não há necessidade de ter a certidão de regularidade do Sim, é verdade. O Conselho Federal argumentou seus direitos, dizendo que era um problema de saúde, e o juiz disse, não é problema de saúde aqui, não tem a eliminar e que não precisa da certidão de regularidade. A certidão de regularidade aqui no Rio de Janeiro não valia nada, era um papel, um documento, uns anos atrás, não valia. Então, o esforço de várias diretorias conseguiu que fosse um documento valioso e que as vigilâncias sanitárias solicitassem a apresentação da certidão do Conselho para renovar a licença, e nós vimos aqui um processo das empresas vindo ao Conselho desde o início do ano para obter sua certidão de regularidade, era uma luta muito grande para regularizar, e assim foi. E num toque, do dia para o outro, agora em abril, a validade da certidão, ela não vale nada. Tem pela alegação que não pode pagar aquela taxa não está dando na lei. Então, mas dentro da taxa também não precisa da certidão. Bom, eu só quero dizer para os senhores que não é bem assim. A resposta que parece, assim, que eu vi na noticiária no site do Conselho Federal, é de que era de relevância pública não ter a certidão. Mas não é por aí. O que é que deve-se ter uma certidão de regularidade?
Diz o artigo 24 da 3.820, as empresas deverão comprovar que o profissional farmacêutico ele é registrado e habilitado. Está na lei. O profissional registrado e habilitado. Quem é que tem banco de dados do farmacêutico? Conselho Regional. Vigilância Sanitária, Estadual, Municipal, dados do farmacêutico. O que é que... Obrigada, então, da Câmara de Especialidade número 3, houve quórum, né, com a presença da doutora Selma. Gostaria de saber se alguém tem alguma objeção ou quer ver algum dos processos, ou se a gente pode homologar a decisão da Câmara Técnica. Alguma objeção? Não, então está homologado também, né, os relatos da Câmara Técnica Especializada número 3. Então, desculpa, voltando aqui para o item ponto 8, os processos para distribuição serão distribuídos a seguir, serão homologados na plenária do dia 20 de maio, que vai ocorrer em Campos, dos Goitacazes. Então, aí os processos. E no item 2 da pauta, dos informes da diretoria, como a plenária vai ocorrer em Campos, a diretoria gostaria de informar que já fez a reserva no Hotel Terraço. Tem um site, depois, para quem quiser verificar, né, o hotel. A Camila depois vai passar o link do site para vocês, né, pode entrar no site e entrar. Então foram reservados 10 quartos duplos, que ficarão à disposição dos conselheiros, como são duplos, para as pessoas poderem se organizar com que elas vão ficar. A reunião plenária será realizada na Faculdade de Medicina e Farmácia de Campos, que fica a 10 minutos do hotel. E o auditório tem capacidade para 80 pessoas. Então esse foi o único informe que a diretoria trouxe. Então o Robson também vai fazer o informe. Quanto à prestação de contas de 2013, já estamos em outubro, já finalizando outubro, e já vamos findar efetivamente passar o processo de finalização. Está em outubro já a prestação. Então, a palavra. A doutora está balançando. Então, a palavra, mas eu vou informar. Não, é só isso. E aí, eu acho que já tem aquela outra reunião, outra plenária para votar essa prestação, né? Votar em outubro, quando chegar em dezembro, a gente vai votar. Vamos ver se a gente faz com mais antecedência, para ver se a gente vê as contas com mais calma. Vamos tentar fazer isso. Podia convidar, convocar pelo trimestre, para ficar mais fácil, para não acontecer, né? Porque naquela tinha um prazo do TCU, né? Conselho Federal, não foi, agora vai ser mais fácil, vai ser mais organizado. Setembro, né? Então seria julho, agosto, setembro, para que os conselheiros tenham mais tempo. É uma ideia. Porque você ter uma conta, uma prestação de conta indefinido, porque o conselheiro não teve tempo de ir lá. Não, foi bem atribulado, mas a gente manda para a tomada, mesmo que vote numa plenária posterior, manda a cada 3 meses para a tomada de conta, a tomada de contas faz parecer, aí depois convoca a plenária extra para a gente fazer a votação. Justamente, para não deixar tudo para cima da hora. É uma ideia, vou conversar lá. Conversa com a Sandra, né? Isso, mas só para informar que, na verdade, foi atribulado porque a gente tinha um prazo, incorrer em multa e algumas sanções. Não dava para. Não foi o melhor cenário, não. Na verdade, foi um dos piores cenários. Né? E eu acho que para o ano que vem vai ficar uma coisa mais tranquila. Poderia fazer uma pergunta? Pode não, a minha palavra agora. Então, a primeira inscrição. Em relação à ida para Campos, eu já tinha relatado, eu dou aula na quinta-feira pela manhã e eu não tenho substitutos. E com a Copa, né, a universidade teve que refazer toda a programação e agora que a gente não tem mesmo condições de faltar. E como eu não tenho substituto na disciplina, é difícil até eu ficar doente. Sim. Então eu gostaria de saber, claro, eu gostaria de participar da plenária, né? A minha obrigação, inclusive,
como conselheira, fui eleita para fazer isso. Mas, infelizmente, eu, quando fui eleita, eu não prometi que eu iria assistir às plenárias em outros locais. Então, já que essa prerrogativa foi da diretoria de fazer plenário itinerante, eu acho que tem que ser disponibilizado recursos para os conselheiros que queiram ir. E eu sei que tem avião de Campos para cá. A gente pode avaliar. Entendeu? Então eu gostaria que fosse avaliado, porque eu, por exemplo, que horas que vai terminar essa plenária? Eu não iria... 5 horas e vai terminar. Digamos que termina, a gente pode... Teríamos condições de voltar, mesmo que chegando. Inclusive, por exemplo, eu tenho uma aula quinta-feira de manhã. Eu dou às 8 horas da manhã em Duque de Caxias. Eu tô perto, cheiro. Então... Logo ali. Do lado. Na verdade, também eu estou com esse pequeno problema também. É uma coisa que acho que a gente tem que discutir na reunião de diretoria. A gente vai ter que levantar os custos dessa passagem, quando ficaria, e o custo do transporte. De ônibus, alternativo, para fazer uma comparação. Até porque, assim... Tem ônibus noturno. Tem ônibus, né, que leva... São 3 horas. 4 horas. 4 horas. É só por caso específico. 4 horas. À noite é 3. 4 horas. Dependendo de madrugada, o número de caminhões que transitam. Exatamente, vai verificar. Eu gostaria. Eu vou ver. Que avaliasse com carinho para que a gente pudesse comparecer. De repente a plenária de Campos pode ser um pouquinho mais cedo. Terminar, a gente tenta dar uma negociada. A gente vai levantar os custos, né? Se for para nós irmos e voltarmos de avião, não precisa hotel, não precisa diária, né? Então a gente vai fazer essa comparação de custos. Não, se não me engano, tem um voo de manhã e um voo. De manhã ou uma tardinha? Uma tardinha. Eu acho que é horrível, tá? O avião é aquele... É um voo de voo. E assim, se vier toda a plenária aqui para o mesmo voo, Não sei. teremos que Eu estava indo de ônibus e o conselho, né? E tinha conselheiro lá que estava com suplente. Então a palavra está aberta aos participantes, aos conselheiros e também aos participantes. Não, eu gostaria só de parabenizar, que foi muito motivante e elucidativa esse informe da Conselheira Federal e muito me deixou satisfeito porque eu acho que a nossa classe ela se renova a cada dia e é surpreendente ver que cada hora tem mais espaços, coisas que a gente às vezes nem está focado e imaginando. Então a gente vê ali que essa turma toda nova, tanta gente, tem como nós temos opções em campos de atuação farmacêutico, então vejo isso aí, não sei, chamaria de farmácia esportiva, olímpica, não sei, mas mais um campo que às vezes a gente não dá o nosso pensamento. Então, mais uma vez eu fico feliz, então porque de repente tem mais outros até que a gente nem mais. Eu acho que parabenizo a classe, parabenizo e vou divulgar isso aí para os colegas, etc., porque eu acho que um grande espaço, eu acho que de repente não vai ter esse problema de falta, não. Eu acho que a gente deve ter um excesso disso aí. Parabéns aí aos senhores. Alguém mais? O conselheiro suplente, doutor Alexandre, que falou também. Atualmente, conselheiro efetivo, tá? A doutora Paula está de licença maternidade, ainda leva a função. Ainda não tem um mês. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, exercício, diretoria. Com relação à fala do Dr. Paulo Garcia, é muito interessante. Só que está acontecendo uma situação no Conselho Federal, aliás, dos conselhos federais, das autarquias profissionais, de uma forma geral, eles estão se reunindo, principalmente os conselhos federais da área de saúde, né? E por causa daquela declaração do ministro Joaquim Barbosa, que as autarquias de profissão deveriam ser investigadas, porque acabou se tornando corporativismo, aquela coisa toda que... E aí o que aconteceu? O problema do mais médico, a judicialização das profissões de uma forma em geral. A briga eterna entre o CRP e o CREA, a briga das diversas áreas de zona de sombra,
está se discutindo a possibilidade de acabar com os conselhos. Então já há uma campanha nos bastidores da política para que se encerre isso. E o que aconteceu? Como contra-resposta, nas últimas 2 plenárias que eu fui, houve reunião, inclusive o Dr. Walter participou da plenária do Conselho Federal de Medicina, para que diminuísse as ações judiciais entre os conselhos, porque isso está sendo visto com muito maus olhos perante ao judiciário, porque os conselhos não sentam à mesa, não conseguem chegar ao denominador comum, e aí está se judicializando demais as profissões. Essa é minha área, essa é aquela área, esse é privativo meu. Então, por exemplo, a questão da íntegra da lei da 5991, aquele artigo 17, ele acaba criando aí uma perspectiva que às vezes vai de contrário ao entendimento do artigo 15, por exemplo, que diz que é todo horário de funcionamento. E toda vez que a gente entra nesse debate, tá, nós entramos e começamos a brigar com os cachorros grandes. Briga de cachorros grandes. A gente mexe aí com o capital do país, a BC Pharma. E no último mês, nós andamos peregrinando no Congresso para tentar aprovar, já começou desde a época da doutora Ana Paula, que estava lá, essa articulação política, só veio explodir agora, né, que é a questão, então tive que ficar lá 2 dias andando pelos corredores do anexo 4, visitando cada deputado, cada conselheiro do seu estado, visitando os deputados ali. E o grande problema que nós encontramos foi justamente esse, que os conselhos estavam tomando atribuições que não lhe eram peculiares. E a ABC Farmas estava, a gente viu, nós vimos atrás, apresentando a nossa proposta, né, para tentar mudar aquela artigo 15 da 5991, onde ler-se farmas responsável técnico, ler passar da nova redação, ler-se farma responsável técnico, farmacêutico. Aí vai acabar com esse problema que nós tivemos no Pará, no norte do Rio de Janeiro, de técnicos, aquela coisa toda. Bem, então, às vezes essa discussão, por exemplo, se é em horário de almoço, se não é em horário de almoço, o que acontece? Quando a gente entra nessa discussão, a gente começa a dar subsídio para a ABC Pharma, para esses grupos que são coordenados pelo capital. Está procurando deputados, porque eles não aguentam a quantidade de ações. Né? Então, isso está, já o governo já está com essa intenção. O ato médico, já deu um exemplo bem claro, eles passaram literalmente por cima do Conselho Federal de Medicina, né? Reconheceram a ação. O que me preocupou foi a nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, quando diz que o conselheiro que defere uma defesa, eles têm que estar bem fundamentados, porque ele pode ser chamado a responder. Houve uma época, tudo isso é um processo, em que havia o bom senso de cada conselheiro, ou até o consenso do plenário. Os demais conselheiros convivem nesse ponto. Mas é chegado o momento, depois dessa resolução federal que diz que se defende a defesa tem que estar fundamentado, não mais assim. Eu acho que para esse caso é assim. Então eu me acompanhei porque muitos dos processos que eu relatei, a minha tendência era atacar a defesa porque dizia que tem 30 dias para substituir o farmacêutico. E o fiscal foi lá, no estabelecimento, dentro desse prazo de 30 dias. Sabe o que eu interessante? E a empresa, então, fez sua defesa dizendo, mas não tem um prazo de 30 dias para substituir. No primeiro momento, eu entendi que eu poderia deferir. Mas, aqui vem, então, a fundamentação legal. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela diz assim, no inciso, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não virtude de lei. Então a lei determina, faça. Então ela diz, não faz. Então, fundamentado em lei, não pode ter mais
um achômetro, como tivesse um consenso. Eu acho que para esse caso, não é. Tem que ser o que a lei diz. Eu tenho um exemplo que eu tive aqui. É a primeira vez que tem que me cautelar. Então, se a lei diz. E o que a lei diz que são atividades privativas do farmacêutico na farmácia drogada? Já falo contigo no braço. Se o médico não vai trabalhar, aquele serviço dele, ninguém desempenha uma realizada. Ele falta, ele pode ser chamado, ele faltou, mas ninguém faz o que é privativo dele. Assim também tem que ser com o farmacêutico. Se ele falta o serviço, ninguém pode fazer o que é privativo dele. É exercício legal. O que é privativo do farmacêutico que consta em lei? Não é resolução. É avaliar a prescrição de medicamentos, artigo 41 da Lei 5.991. O farmacêutico tem que avaliar. Todas as receitas que chegarem numa farmácia têm que ser avaliadas pelo farmacêutico. É o que diz a lei. Todas. A guarda dos medicamentos controlados também está lá na Lei 11.343. É privativo do farmacêutico. A dispensação de medicamentos controlados, quer dizer, qualquer medicamento controlado que sair da farmácia, é privativo do farmacêutico. É o artigo 17 da lei. Olha só, como é que a gente passa a interpretar os artigos antiquíssimos com uma nova cacete, né? A Lei 5.991 de 73. O artigo 17, conhecido por todos, não é? Porque o ato diz a farmácia tem que ter farmacêutico todo horário de funcionamento. Mas o artigo 17 faz uma excepcionalidade. Pode ficar até 30 dias. Mas em nenhum momento pode ser dispensado o controlado. E controlado todo dia sai. Então não tem esse prazo de 30 dias. Não há esse prazo. E por fim, aquele cambialidade do medicamento genérico, a lei que cria o genérico, diz lá, o órgão da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, vai regulamentar a prescrição e a dispensação. Isso a lei dizendo. E a Anvisa, então, regulamentou a dispensação de genérico falando da intercambialidade. Qualquer genérico sujeito à prescrição só pode sair da farmácia através da autorização do farmacêutico. É obrigatório. Então, o meu entendimento é que é privativo do farmacêutico na farmácia avaliar as prescrições, aguardar os controlados, dispensar controlados e dispensar os genéricos. Então, se a fiscalização do Conselho passa numa farmácia, não tem farmacêutico, armário aberto, constata verde de genérico, eu vejo que isso é uma infração sanitária e profissional. São essas as minhas considerações que eu gostaria de passar por isso. Enfim, para nós, isso tudo são processos. Há um tempo, o Conselho entendia que podia ser, eu vou dizer o adjetivo, podia se passar acima, toda a farmácia não tem farmacêutico, a fiscalização constada da farmácia não tem farmacêutico, a fiscalização, mas a fiscalização, os diretores, os conselheiros toleram essa falta de acordo com o histórico da farmácia. Então, nós considerávamos o histórico, não considerávamos que ali ocorreu uma infração sanitária legal profissional, porque se não tem farmacêutico, alguém está fazendo o serviço dele, a farmácia não tem. Tem médico. Se não tem médico, o serviço não é prestado. Nesse caso é prestado. E nós entendíamos de que
Vamos fazer igual o processo ético. 3 ausências em 2 anos. Isso é para processo ético, está regulamentado. Não diz para o processo fiscal. Passou uma vez, ausente. Passou a segunda, ausente. Então, é 3 ausências em 2 anos. O meu entendimento, senhores conselheiros, ausência em farmácia, não há como justificar, não há como deferir defesa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor, pela orientação. Robson, fazer uma combinação. Achei o relato do Dr. Paulo Araci, no processo, parecendo muito bom. Acho que está muito bem fundamentado. Acho que seria até de modelo para nós, entendeu? Porque, teoricamente, se houver alguma dúvida, efetivamente, e a gente leu e a gente achou um bom modelo para se basear nos pareceres públicos. Essa é só a minha observação. Então vamos passar para o conjunto 8 da pauta, que é processos para distribuição ao relator designado. Os processos distribuídos a seguir serão homologados na plenária do dia 28 de maio, que ocorrerá na cidade de Campos dos Goitacazes, no interior. Tipo uma residência em locais mais carentes. Está sendo discutido amplamente em virtude do programa Mais Médico. Na verdade, toda a área de saúde ficaria tipo 1 a 2 anos locado em algum lugar que é carente efetivamente. Né, é um local de difícil provimento, né? Difícil provimento. Exato. Há uma resistência muito grande da universidade em relação a isso, de alguns pontos da universidade em relação a isso, mas isso eu acho que futuramente vai acontecer. Há mais alguém? Existe a palavra? Não, eu queria agradecer a presença de todos, dos conselheiros, dos participantes e está encerrada a plenária.